Olá, internauta! Filho de pai nascido na Alemanha e mãe brasileira, Gustavo Frederico Kessler, pastor pioneiro das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro e ex-secretário da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, está na história. Da série Memória das Assembleias de Deus, produzido pela CPAD em 1985, assista à entrevista do saudoso pastor, onde ele fala sobre a sua infância e adolescência, início de sua vida cristã na Igreja Episcopal e a fé pentecostal que abraçou posteriormente. Aqui à nossa esquerda está o irmão Gustavo Frederico Kessler e junto a ele está a irmã Marta Moreira Kessler, a sua esposa. Por sinal, eles são meus pais, né? Bem, irmão Gustavo, o senhor pode nos contar, antes de mais nada, antes de o senhor contar a sua história, nos citar o nome de seus pais, cidade que o irmão nasceu e etc. Meus pais são Gustavo Frederico Kessler e Jandira Kessler. Eu nasci na cidade do Rio Grande, Porto de Mar, o único porto de mar do estado do Rio Grande do Sul. Seus pais eram crentes? Meus pais eram da Igreja Episcopal. Apesar de ser a Igreja Episcopal acusada de andar tão longe do caminho do Senhor, todavia foram os meus pais que me ensinaram a verdade. Muito criança ainda. Eu não dormia sem que a minha mãe fizesse a gente rezar, orar, o Pai Nosso e o Credo Apostólico. O meu pai me incutiu na mente a verdade do Evangelho. Ele me ensinou história. E pela história eu aprendi a ter firmeza na fé. Eu tinha fé. A Igreja Episcopal era a única no Rio Grande. E nós, episcopais, a única evangélica, e nós, episcopais, tínhamos uma honra de ser protestantes. Aquilo para nós era uma honra muito grande. E eu fui criado na escola dominical. Eu não posso dizer o dia que eu fui salvo, mas eu sei que bem moço ainda eu cria absolutamente em Deus, em Jesus e no poder de Deus. E os seus pais, eles eram, pelo sobrenome Kessler, eles eram estrangeiros? O meu pai nasceu na Alemanha, veio ao Brasil com 1 ano de idade. E pela uma lei da República ele foi considerado brasileiro. A minha mãe era brasileira, filha de Bagé, Rio Grande do Sul. O senhor nasceu em 1912, né? 1912, no ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E a época da guerra, da Primeira Guerra? A Primeira Guerra Mundial eu lembro. E um fato que ficou muito notório na Primeira Guerra Mundial. Tinha 7 anos. A guerra terminou, eu tinha 6 anos. Mas foi após a guerra a peste espanhola chamada. Então ela atingiu o mundo inteiro. E na cidade do Rio Grande se viam cadáveres por todas as partes. E eu fui considerado foi desenganado pelos médicos. Eu lembro ainda que a minha mãe chorava muito. O meu pai aplicava homeopatia. Então tinha um médico chamado Dr. Miró e ele fez assim com a cabeça, abanou a cabeça. Então o meu pai disse assim: não, ele vai ficar bom. E então ele me deu um remédio da homeopatia. Esse remédio foi arsênico. E com esse remédio eu fiquei bom. Mas eu tive a morte. Ninguém mais dava coisa alguma por mim.
Eu depois levei um mês para aprender outra vez a andar, apesar de já ter sido 6 anos. Essa foi a última peste que afetou o mundo inteiro. E como é que a economia, como é que vocês, né, sentiram a economia naquela época, na época da guerra? Passava muita necessidade? Ele fazia Não, o quê? nós não passávamos necessidade. Nossa casa sempre teve fartura. Ele trabalhava em quê? Ele tinha um armazém. E desde que a minha mãe morreu, aos 8 anos de idade, eu fui ajudá-lo no armazém. E eu ajudei como um homem até aos 17 anos de idade. Eu vim parar no Rio de Janeiro porque eu sonhava em progredir. Então eu, naquelas reuniões noturnas, naquelas horas de frio no Rio Grande, caía muitas vezes neve e um frio terrível, o minuano soprava. Então eu dizia para meus colegas: olha, eu ainda vou ao Rio e vou arranjar outra vida. Então, na verdade, um dia eu fiz exame para praticante de piloto na Capitania dos Portos, passei e fui ao Rio. Eu julgava que, na minha opinião, que a casa pior que tinha no Rio era melhor do que as melhores do Rio Grande. Mas quando eu desembarquei no cais da Praça Mauá, no cais do Porto, então fui andando pela Avenida Rodrigues Alves e a primeira coisa que eu vi foi a favela. Naquele tempo só havia uma favela, é aquela em frente ao cais do Porto. Então eu me decepcionei muito. E aí, o senhor não tinha nenhum parente, não tinha nada aqui? Como é que foi? Eu não tinha ninguém. Depois, então, um dia eu andei quase 2 anos de viagem. Mas a viagem como praticante piloto me perturbava muito, porque eu não gostava daquilo. Eu tinha perdido. Então, eu chegava num porto, andava com aqueles marinheiros, tomava parte daquilo que eles faziam. Mas um dia, eu, na Bahia, digo assim: hoje eu vou procurar uma igreja evangélica. Aí eu subi a ladeira do Sapateiro, lembro bem ainda. E andei, escutei uns hinos. Onde era a ladeira do Sapateiro? Onde é que era? Na Bahia, perto do elevador. A gente tem a subida, a subida de estrada é a ladeira do Sapateiro. A outra subida é o elevador Lacerda, muitas vezes subi. Então eu fui ali a uma igreja batista. Eu tive uma grande alegria. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 17 anos. Então, naquele dia eu resolvi desembarcar. Aí cheguei no Rio e desembarquei. Então fui a São Paulo. Mas eu não consegui emprego. Então eu digo assim: eu vou voltar para o Rio Grande. Não adianta. Voltei ao Rio Grande. Vamos para um breve intervalo. O Na História volta já. Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo, um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado, historicamente preciso, teologicamente consistente. Pentecostes, essa história é a nossa história, de Robert Menzies. Peça já o seu.
Neste bloco do Na História sobre a vida do pastor Gustavo Kessler, acompanhe seus relatos sobre as experiências que teve no fronte de batalha durante a Revolução Constitucionalista de 1932 e os livramentos recebidos. Também sobre como ele conheceu o pastor Samuel Nistron, com quem trabalhou na obra de Deus e teve bom relacionamento de amizade. Cheguei no Rio Grande, fui servir o exército. Estava muito bem servir o exército, que meu pai falou com o capitão lá que ele conhecia, disse, não, em pouco tempo ele chega a sargento. Eu digo, então eu vou fazer a carreira no exército. Vou para a escola de sargento, vou fazer a carreira. Mas acontece que em outubro, não, parece que foi em julho. Eu sentei praça em abril, em julho, então rebentou a Revolução de 32. E o nosso batalhão, que era o 9º Batalhão, o primeiro batalhão do 9º Regimento de Infantaria do Rio Grande do Sul, foi mandado seguir para a frente de batalha. Eles enganavam a gente que a gente vinha, gente que era gaúcho, ia guardar o Palácio do Catete. Nós chegamos aqui, fomos para a Vila Militar e fomos diretamente para a frente de batalha. Lá então... Onde é que era a frente? Em Resende. Então, eu vendo aquilo, a ambulância chegando com gente morta, gente ferida, e os tiros, as granadas, tudo aquilo, eu fiquei com uma dor de cabeça muito grande. Você tinha quantos anos? Então, me deu uma dor de cabeça, uma febre, e o pessoal dizia assim, o Kessler, vai baixar, ela era Kessler, todo parte do Kessler, baixa o hospital. Eu assim, eu não baixo, porque eles sabem que eu sou crente, então eles vão dizer que o crente é covarde, eu não baixo. Aí então depois, passaram 15 dias, passou a febre, e 3 meses eu estive na frente de batalha, batalhando mesmo, vendo gente morrer, vendo granada cair perto de mim, mas era como se fosse nada. Então, mas eu tinha confiança absoluta que eu ia voltar para casa. Porque quando eu saí, então o meu pai chorava muito. Ele gostava muito de mim. Então, eu era batista. Eu era da Igreja Batista Sueca. A Igreja Batista Sueca acreditava no poder de Deus, que era o batismo do Espírito Santo. Mas não praticava muito. Mas eles eram muito sinceros. Então eu disse para meu pai, vamos orar aqui e eu vou agradecer a Deus pela minha volta. E quando eu voltar, eu vou fazer um culto de ação de graça aqui. E assim aconteceu. Quando nós chegamos no Rio Grande, à volta do nosso batalhão, havia calculado naquele tempo 10.000 pessoas. Muitos choraram por falta dos seus. Mas eu estava aqui. Eu tinha confiado em Deus. Eu vi granada perto de mim encher de terra. Eu avancei de baioneta calada por mais de uma vez. O comandante do esquadrão dizia assim, olha, nós não escapamos não. Eu dei guarda na minha de frente, mas eu tinha certeza. Deus vai me guardar. E Deus guardou. Eu voltei e dei graças a Deus. Mas eu não me acostumei mais no Rio Grande. Então, eu disse ao pastor, o irmão Sumbe, que é o homem de Deus também da Igreja Batista do Rio Grande, Igreja Batista Sueca. Eu disse, eu quero ir. Então ele disse assim, olha, o irmão então chega no Rio, vai procurar o irmão Samuel Nistron. Eu nem sabia que existia Assembleia de Deus. Ele é um homem de Deus, não é? E então ele pode lhe indicar muita coisa boa. Então ele me deu uma carta, sendo batista mesmo, para procurar
a Assembleia de Deus. Eu vim sem carta e depois ele mandou a carta. Em 33, isso. Em 33, quando eu dei baixa. Eu entrei em 32 e dei baixa em 33. É 21 anos. Aí então eu tinha lido o Mensageiro e sabia que em Niterói havia uma igreja dirigida pelo irmão Coelho. Então, Francisco Coelho, outro grande homem de Deus. Então eu atravessei as barcas com aquela esperança de chegar lá nessa coisa. E na verdade cheguei lá, estava lá o irmão Coelho. E era uma igreja muito pequenina. Aí no outro dia... Não era na Travessa São Januário ainda não? Não me lembro onde era, mas era uma casinha, um salãozinho muito pequeno. Então, no outro dia, eu fui à Assembleia de Deus, que tinha se mudado naqueles dias para Campo de São Cristóvão 232. E ali então encontrei o irmão Samuel. Falei com ele, me apresentei a ele, e se é permitido falar alguma coisa a respeito desse homem cuja biografia ainda não se levantou. Você tem algumas informações? Então eu quero dizer que ele era tão grande diante de Deus quanto a sua altura. Ele era um homem de mais de 2 metros de altura. Então, eu logo senti no meu espírito que ele era um grande homem de Deus. E eu sentava aos domingos, quando era culto de doutrina, e domingo de manhã ele dava culto de doutrina todo dia. Então eu olhava para ele e eu dizia: eu sou um privilegiado. Vendo esse homem falar que ele tinha mensagem de Deus. Ele era um homem assim. Se alguém tivesse em pecado, tinha medo de olhar para ele. Porque parece que o olhar dele penetrava na pessoa. Ele falava pouco. Ele não era um homem, como é que se diz? Um homem... Eloquente? Não, ele era eloquente. Ele não era um homem... Muito aberto. Muito aberto. Não lembro o termo agora. Embora seja tão feito, né? Extrovertido. Não era. Era introvertido, né? Então, nós fomos amigos. A minha alma aumentou no coração dele e ele também entrou no meu coração. 21, 22 anos. Com 21, 22 É. anos. Mas aí o senhor veio lá do Rio Grande, já tinha dado baixa, e como é que chegou aqui? Foi direto para Cheguei de aqui? navio. E fez o quê? E cheguei de navio e fui para aquele colégio onde hoje é a Polícia Militar. Um amigo meu, por intermédio do Luiz Aranha, que era chefe do gabinete do Oswaldo Aranha, que era ministro da Justiça, me arranjou para ficar interno naquele colégio como guarda, mas não ganhava nada. Então eu tirava serviço dos outros guardas e ganhava sempre alguma coisa. Nunca me faltou dinheiro do bolso e a roupa também ganhava e a comida. Então eu tive o privilégio de conhecer esse grande homem de Deus chamado Samuel Nisto. Ele tinha autoridade para falar. Ele procedia sempre como um verdadeiro cristão. Então ele falava a verdade. E eu me admirava. Eu dizia: eu sou um privilegiado ouvindo esse homem falar. Porque as palavras dele eu sentia. E assim muito aprendi com ele. Depois um dia ele me chamou para ser secretário dele. Então eu convivi com ele por um espaço de uns 2 anos. E digo, as grandes coisas da doutrina, da sã doutrina, eu aprendi com esse homem de Deus chamado Samuel Nisto. Esta edição do Na História fica por aqui. Querendo o nosso bondoso Deus, voltaremos no próximo programa, ainda com o pastor Gustavo Frederico Kessler como nosso personagem central. Ele viveu entre os anos de 1912 e 1995. A paz do Senhor a todos.